Fala, meu amigo advogado, afinal, como posicionar seu escritório na primeira página do Google? Será que vale a pena? Será que você teria mais negócios a partir disso? Fica com a gente que eu vou te mostrar como fazer isso e também alguns cases, alguns exemplos práticos no final desse vídeo. Mas para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, já deixa o seu likezinho, não esquece, se inscreve para você receber conteúdos como este. Bom, vamos lá. Tem algumas coisas que são importantes você entender. A primeira delas é se o código de ética permite, né, você produzir conteúdo e você objetivar posicionar o seu escritório na primeira página do Google. É meio óbvio, mas é sim. A resposta é sim. Ele permite, não só permite, como no próprio código, a parte de publicidade, ele incentiva. Quando ele diz a você o seguinte, que é permitido, é passível ao escritório, ao advogado, melhor colocando, que ele deve produzir conteúdo, que ele tem que compartilhar informação. Ou seja, o conteúdo é a base de qualquer estratégia de marketing jurídico e não há um lugar melhor do que no Google, né? Só aqui, por exemplo, de todos os nossos clientes, a movimentação mensal em impressões, em dados, a gente observa que tem muito mais do que 100 milhões de pesquisas jurídicas. É muita pesquisa, é muita dúvida sendo tirada continuamente, diariamente, enfim, o tempo todo no Google. O segundo ponto que é importante você entender é como o Google funciona. De uma maneira bastante simplificada, né? Porque não cabe a mim tentar explicar isso porque é algo muito complexo, é muito grande, mas eu vou falar basicamente sobre duas coisas importantes, que é o rastreamento e a indexação. Entenda o rastreamento como uma visita do algoritmo do Google. É como se ele tivesse um robozinho e ele visita o seu site. Se ele visita o seu site, né, e você não tem nenhuma atualização, ele entende que o seu site nunca está entregando. É como se ele identificasse que o seu site não entrega nada de valor, ou seja, não tem nenhuma melhora na qualidade, né? Você não somou nada a mais na indexação do Google, que é a segunda parte. Ou seja, ele vai sempre olhar para o seu site e vai dizer: puxa, tem 10 páginas, né? E aí, eu fui lá visitar ele de novo na outra semana e não tinha nada de diferente. É como, fazendo uma analogia para conhecimento, é como se de uma semana para outra você não aprendesse nada, não estudasse nada, não assistisse um vídeo, né, não ouvisse um podcast, enfim. É mais ou menos na mesma lógica, no mesmo sentido. E a indexação é importante porque quanto mais páginas ele indexa do seu site e você falando sobre aquele assunto, né, ou sobre vários assuntos jurídicos, maior é a sua relevância perante o Google, tá? Então, mais para você entender de uma maneira bastante simplificada. A gente costuma dizer que o Google ele tem mais de 200 critérios de análise. É bem comum os experts falarem sobre isso. Então, eu vou passar para você uma lógica no passo a passo de como executar, partindo do princípio daquilo que mais importa, né? Com base em todos os estudos, cursos, aperfeiçoamentos que a gente faz, tem coisas que importam mais do que ficar olhando para os 200 critérios, porque de fato não tem uma receita de bolo para te entregar, né? E a diferença, antes de passar o passo a passo, do Google Ads e do SEO, tá? Esse SEO, né, que é o SEO, significa Search Engine Optimization. Em outras palavras, simplificando a tradução, é a otimização do seu site, tá? A otimização do seu site é a produção de conteúdo para aparecer de graça. SEO, você não paga para aparecer, tá? Que seria o melhor de todos, né? E o Ads é aquele que você compra a palavra-chave. Exemplo simples, se você colocar agora no Google lá, marketing jurídico, marketing digital para advogados, nós aparecemos na primeira página orgânica, de graça. Olha que legal. E aí quando me perguntam, puxa, é difícil? É difícil, dá trabalho e leva tempo, tem que ter paciência. Por isso que são poucos os lugares, são apenas 10 posições. Agora pensando em colocar a mão na massa, vou começar a colocar, Guilherme, eu quero de fato produzir conteúdo para aparecer na frente dos meus concorrentes, quero ser o cara quando procurarem lá advogado empresarial, quando procurarem, por exemplo, rescisão de contrato, eu quero que o meu escritório apareça na primeira página. Legal. Então eu vou simplificar um pouquinho o teu entendimento daquilo que eu entendo como indicador que você deve ter em mente, tá? A primeira coisa é você entender a diferença entre palavras específicas e palavras amplas. Pense o seguinte, você viu que eu falei na primeira parte que nós temos muito mais do que 100 milhões de pesquisas jurídicas. Coloca na cabeça o seguinte, muito mais do que 90%, talvez 95%, não existe um dado, né, tão apurado, mas posso garantir para você que mais de 90% não são pessoas procurando advogado, né, com alguma causa específica. A maioria são pessoas procurando, como eu e você, procurando dúvidas, soluções para problemas jurídicos. Então ele vai procurar, vai ter muito mais gente procurando, por exemplo, assim, idade para se aposentar, né? Com 65 anos, posso me aposentar? Muito mais gente tirando dúvida, consultando o Google para tirar dúvida, do que especificamente procurando como advogado previdenciário, certo? Isso é muito mais amplo. Então entenda a diferença de potencial. Aí qual que é a sacada que a gente geralmente utiliza? A gente separa as palavras-chave, então entende a partir de ferramentas, e você pode fazer isso gratuitamente, tá? A partir do próprio Google, quando você colocar uma palavra, ele vai te dar na barra de pesquisa, você já deve ter visto isso, né? Ele já te induz dizendo: olha, várias pessoas já procuram desta forma, será que não é a mesma coisa que você precisa? A intenção é você olhar para essas palavras quando você estiver no próprio Google pesquisando sobre a área de atuação que você atua, entender o seguinte: qual a intenção desse usuário?
Tá? O que está por trás dessa pesquisa? Será que uma pessoa, como eu usei o exemplo do previdenciário agora, né? Que está procurando assim, posso me aposentar com 65 anos, é interessante para o escritório? Será que ela está no momento adequado? É o que a gente chama aqui, num conceito técnico que a gente explica em curso, de job to be done. A intenção do usuário, tentar interpretar a intenção do usuário para entregar um conteúdo que realmente entregue a pergunta que ele está fazendo para o Google é o que mais importa. Então eu usei outro exemplo aqui do trabalhista como exemplo aqui novamente, trazendo novamente, que é rescisão de contrato de trabalho. Será que é o empresário procurando ou será que é o reclamante, né? Será que é o empregado? Qual que é a intenção? Se ele está procurando informação de rescisão, será que ele não está com algum problema? Então entender a intenção do usuário vale muito mais do que simplesmente pegar a palavra-chave e entregar um conteúdo. Quando você descobre a intenção e canaliza, fazendo testes, você de fato começa a ter resultado com o trabalho de produção de conteúdo de SEO. Bom, outro ponto que é mais importante você ter em mente, a gente fala de vários indicadores, tá? Mas cada vez mais, cada vez que a gente pega um consultor novo, um expert para nos ensinar, a gente lê conteúdos, inclusive conteúdos de fora, conteúdos geralmente que vêm lá dos Estados Unidos, que já, né, o marketing de conteúdo é bastante amplo, a gente entende que o Google cada vez mais vai privilegiar a experiência do usuário. Então a experiência, resuma-se a experiência na seguinte forma: o conteúdo importa mais do que qualquer outra coisa, tá? Toda a parte técnica, se ela estiver confusa, se estiver errada, tá? Que não é o certo, são boas práticas que ainda têm valor, mas se o conteúdo realmente entregar muito valor para o usuário, isso é o que importa. E aí como é que você mede este valor para o usuário? Primeiro, o tempo que ele fica. Ninguém fica muito tempo, a gente não tem paciência para ficar muito tempo lendo um conteúdo chato ou um conteúdo que não entrega valor, né? Que não responde à nossa dúvida. Então quando você consegue entregar valor, o conteúdo realmente está fluido, né? Eu costumo dizer que uma pessoa de 14 anos ou de 10 anos tem que entender aquele conteúdo assim como uma de 60, usando uma linguagem simples, um conteúdo fluido, leve, você com certeza conseguiu atingir aquilo que o Google mais espera, experiência do usuário, né? Quanto mais tempo ele passar no seu site, melhor vai ser a experiência. E aí cuida bastante de uma questão em especial, eu não vou entrar em várias porque são muitas, responsividade, ou seja, acesso mobile. Cada vez mais o acesso está sendo via celular e não vai ser diferente no seu site. Então faça com que o seu site seja rápido, esquece um pouquinho de ele ser extremamente bonito, fotos carregadas. Tenta esse meio termo entre beleza, entre o UX que a gente chama, entre experiência do usuário e uma sofisticação, mostrando a qualidade do seu escritório. Se preocupa muito com aquilo que você vai entregar, com a mensagem, tá? A mensagem é sempre melhor, maior, tem que ser maior do que o próprio mensageiro que seria o seu escritório. E para finalizar, agora eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para você alguns cases do sucesso que a gente tem aqui, passar pelo menos algumas referências para você entender na prática e poder depois olhar no seu próprio computador, através do seu celular, enfim, por onde você estiver nos assistindo, como esse conteúdo foi construído e como ele foi parar na primeira página do Google. Vamos lá dar uma olhada? Bom, então vamos lá, vou te mostrar aqui 3 exemplos, tá? Vou começar por um empresarial, mais voltado aqui para a questão contratual, depois eu vou te mostrar um família e, por fim, um previdenciário, não, um tributário. Legal? Bom, contrato de startup, né? Certamente esse é um dos termos que muitos escritórios empresariais gostariam de aparecer, gostariam de ser referência no Google quando fosse pesquisado. Porque a gente entende que se houver de fato um empreendedor pesquisando, ele está num momento bacana, uma oportunidade aqui de quem sabe gerar um negócio. Então se você pesquisar aí no seu navegador, você vai perceber os 2 primeiros anunciantes, certo? Geralmente advogados que não produzem conteúdo, estão buscando através desse termo de pesquisa, de alguma forma se conectar, e depois começam os orgânicos. Tá? Então, o primeiro na lista, teoricamente, é aquele que mais o Google entendeu relevância, ou seja, os usuários entraram neste conteúdo da Contractor aqui, que de fato está muito bom, tá? E permaneceram um bom tempo. E também porque o site, esse site eu conheço, então fica um pouco mais fácil de falar dele, ele gera conteúdo de maneira consistente, ou seja, o Google está sempre visitando ele, vendo o quanto ele é bom, o quanto ele ajuda o usuário. Isso faz toda a diferença. Depois temos Terra, que eu não preciso nem comentar, dispensa comentários, um escritório que não é nosso, certo? Que não é nosso cliente, que está fazendo um bom trabalho, Jornal Contábil, que produz bastante, Jus Brasil, difícil competir, e o nosso cliente. Tem uma grata felicidade nesse conteúdo porque o fator tempo, ele geralmente é muito determinante para você conseguir uma posição. Tá? Então produz muito, esquece, uma hora o Google te posiciona. Mas a gente teve uma grata surpresa porque ele foi produzido em 27 de outubro, que ele foi publicado, e já está ocupando aí a primeira posição. Quando a gente entra no conteúdo, e aí como é que a gente entende isso? Foi um pouco talvez até tem uma mistura de sorte aqui com trabalho mesmo, né? Porque foi feito um conteúdo muito bem estruturado, você percebe que ele é um conteúdo muito amplo. Então ele fala desde o que é uma startup e vai passando, né? Principais contratos, vai discorrendo sobre as variações de contrato,
termos técnicos como MOU aqui, né? Depois a gente vai falar sobre outros termos técnicos como drag along, tag along e assim vai. É um conteúdo com praticamente aqui algo em torno de umas 2.500 palavras, beira os 15.000 caracteres, então um conteúdo bastante amplo. E o WhatsApp aqui disponível, convidando o usuário, né? Olha, se tiver alguma dúvida, quiser falar um pouquinho sobre isso, a gente vai estar aqui para te atender. Então um conteúdo muito bem construído que conquistou a primeira posição. Qual é o trabalho que a gente tem que fazer agora? Melhorar ele, seguir incluindo novas questões, como por exemplo, será que tudo isso aqui está no conteúdo, consta lá? Se não consta, posso incluir para tornar ele melhor, certo? E aí brigar para realmente ganhar estas posições que estão aqui em cima. Segundo exemplo aqui, vamos para inventariante o que faz. Foi uma palavra escolhida em comum acordo com o cliente, entendendo que a intenção de quem está procurando assim é uma intenção boa. Mesma lógica, olha que legal, diferente do anterior, aqui o Google está dando algumas informações. Aí aqui a gente se pergunta, né? Isso aqui, por exemplo, quando termina a responsabilidade do inventariante, será que consta no meu conteúdo? Se não consta, posso incluir. Né? Então aqui temos Jus Brasil, difícil de competir, Jus novamente, olha, um advogado fazendo um bom trabalho, outro escritório que também faz um belíssimo trabalho e nós aqui, novamente, com o conteúdo. E aí, novamente, entra no conteúdo, leva para um escritório, né? Que é um escritório especialista em família, WhatsApp aqui convidando e um conteúdo bem instruído aqui, bem completo, né? Sobre este assunto. Para finalizar, um último aqui, um tributarista, que ele atua numa área do tributário, que é bem nichada, bem específica, é só para pessoas que deixaram o país e precisam resolver algum tipo de problema tributário, certo? Então isso aqui é um termo de pesquisa, como eu falei no vídeo, que leva à contratação do escritório, né? O que leva à aproximação do escritório, relacionamentos. Teoricamente aqui, se fosse palavra exata, nós apostaríamos assim, né? O tradicional, advogado tributarista internacional. E aí devo afirmar para vocês que tem menos gente procurando sobre isso e muito mais gente procurando sobre solução, né? Como eu falei, o número é muito maior. Então é melhor às vezes bater em situações amplas, entregar conteúdo, informação de valor, do que bater basicamente naquele mais comum que geralmente a gente tem a intenção de comprar, né? Então novamente, anúncio, aí alguns .gov aqui que é difícil competir, novamente .gov, aí um competidor e nós aqui novamente aparecendo, logo depois do nosso competidor que está na primeira posição. Conteúdo novamente muito amplo, convidativo, entregando muito valor. Esse é um conteúdo acho que de 5.000 palavras, salvo engano, ele tem mais de 20.000 caracteres. Ele é muito amplo. Vou descer aqui ao final do conteúdo para você ver vários comentários, o que ajuda o Google a entender que o conteúdo está sendo relevante, mais de 40 comentários. Então, de fato, um conteúdo muito bem feito e que entrega valor ao usuário. Espero que você tenha gostado, a gente tem vários cases como esse e sugiro que você, caso goste, entre em contato que a gente usa ferramentas, né, para entender exatamente com base na sua área de atuação como as pessoas estão procurando e se vale a pena, de fato, investir no Google. E aí, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Eu vou trazer uma dica de ouro final para você que eu acho que vale super a pena. Na hora de produzir o conteúdo, se preocupe com o seguinte, olhe primeiro os seus concorrentes, tá? Sobre aquela palavra-chave. Coloca a palavra-chave no Google, olha os concorrentes. O teu conteúdo ele tem que ser, no mínimo, melhor que o dos concorrentes. E uma referência que não necessariamente ela é o critério não é tão importante assim, mas faz a diferença, é o tamanho do conteúdo. Se os 3 concorrentes que você olhou, né, têm conteúdos de 2.000 palavras, procure fazer algo um pouco maior, desde que você entregue mais valor, desde que você não fale mais do mesmo. Procure adicionar um vídeo, se possível, tá? Foca sempre nessa questão da experiência do usuário. Não adianta fazer um conteúdo amplo, enorme, sem valor, né? Tem que haver esse meio termo. Faça um conteúdo grande, sim, se você estiver entregando realmente bastante informação. Isso vai fazer toda a diferença para o Google, porque ele vai entender que o usuário está gostando do seu conteúdo. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, não esquece, se inscreve, deixa o seu comentário. Quero saber se isso foi útil para você e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!